Amém, igreja? Amados, quero te dizer nessa noite que Jesus, Deus, Espírito Santo, Ele é a fonte de águas vivas. Talvez você chegou nessa casa, não sei como você chegou, eu não sei como está a tua vida, eu não sei o que você tem passado, o que você está passando, eu não sei. E muitas vezes, devido às percas, devido às lutas, devido às tribulações, tudo que o inimigo quer é tirar o nosso alvo. E Deus te trouxe nesse lugar. Eu gosto muito quando a pastora Flávia vai ministrar e ela diz: olha, eu orei para que você estivesse aqui nessa noite, sabe? E eu pedi: Senhor, que essa mensagem que eu vou estar levando, vou estar nesse canal de transmissão, tu possa levar as pessoas que estejam necessitadas, que estejam sedentas por essa palavra. Porque, amado, Jesus, Ele quer, sim, Ele deseja, Ele anseia mudar a tua vida, mudar a tua história. Ele quer tirar o vazio que está dentro do seu coração e preencher com a presença dEle. Ele quer tirar toda a tristeza e colocar alegria dentro de você. Ele quer tirar todo o eu que tem seu e colocar tudo dele dentro de você. Mas para que ele faça isso, você precisa autorizar. Você precisa abrir o teu coração para que Jesus entre. E eu espero que nessa noite, eu acredito fielmente, que você não veio aqui essa noite por causa do pregador, você não veio aqui por causa dos louvores, você não veio aqui porque você não tinha nada para fazer. Eu creio que você veio aqui porque eu e você estamos necessitados de Deus. E nós sabemos que só Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Amados, Deus é a fonte de águas vivas. Hoje não é um culto de doutrina, o culto de doutrina é na terça, mas o que nós vamos falar hoje aqui, ele é muito forte, sabe, porque os tempos estão se abreviando, e nós não temos mais tempos a perder. Amados, Jeremias viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo, ele profetizou durante 40 anos, e foi chamado por Deus ainda menino. Quem conhece a história do profeta Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão. Naquele tempo, o povo de Judá estava se afastando de Deus. Presta atenção, amado, o que Deus quer falar com a sua igreja. Porque nós que ministramos a palavra, quando nós trazemos essa palavra, presta atenção, Deus já tem chacoalhado a nossa vida. Deus já tem nos dado uma martelada. Sabe? Eu não posso chegar aqui, irmão, e simplesmente colocar aqui um escudo e a palavra ser só para vocês, não. Porque a palavra, ela é uma espada de dois gumes, ela vai e volta. Da mesma forma que ela me corta, ela corta vocês. Então, o pregador, o pastor, o palestrante, ele não está imune disso, não. Aqui não tem um escudo que a espada vem, bate e volta, não. Ela corta aqui também, meu irmão. Sabe? Então, quando nós estamos estudando, quando nós estamos escrevendo, quando nós estamos lendo, quando nós estamos orando, a navalha de Deus começa a passar cedo do pregador. E aqui, irmão, a palavra de Deus diz que o povo de Judá estava se afastando de Deus. E eles confiavam no templo, presta atenção, no templo e nos sacerdotes.
para serem salvos dos inimigos, e não de Deus. Eles confiavam nos templos e nos sacerdotes, mas não confiavam em Deus. E hoje, amado, não é diferente. Hoje nós queremos confiar em qualquer coisa, menos em Deus. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, olha, a única pessoa que você tem que confiar é em mim. A única. Irmão, todos os homens da terra, ele vai decepcionar você um dia. Sua esposa lhe decepciona, o marido lhe decepciona, os filhos lhe decepcionam, seus pais lhe decepcionam, seu chefe lhe decepciona, seus pastores lhe decepcionam. Mas tem um que nunca lhe decepciona. Chama Jesus de Nazaré. Mas muitas vezes nós estamos confiando no templo, nós estamos confiando nos sacerdotes para nos livrar dos inimigos, mas nós não estamos confiando em Deus. E eu quero que você ouça agora com atenção o que Deus fala ao profeta Jeremias no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 13, ele diz assim, olha, alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são Deus. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis, espantando-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Jeremias está escrevendo, Deus manda Jeremias escrever para a sua igreja, não era há 600 anos antes de Cristo não, é para hoje. A palavra de Deus está dizendo, sabe o que? Deus diz para o seu povo, o meu povo cometeu 2 crimes. Olha como isso é sério. Olha como isso é sério. E ele diz aqui, irmão, que o primeiro, eles abandonaram a Deus, que é a fonte de água viva. E o segundo, eles cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas. Cisternas rachadas. Quantos de nós, irmão, não estamos abandonando a fonte de água viva por qualquer coisa? Sabe, me perdoe, você que está nos visitando, talvez sem uma palavra dura. Mas eu preciso trazer a palavra do Senhor. Eu não posso aqui passar a mão por cima do seu ego, não. Eu não posso chegar aqui e passar a mão por cima do seu pecado, não. A palavra, ela é dura. Irmão, cisterna eram poços escavados na terra para armazenar a água da chuva, e que nos tempos de seca servia para matar a sede das pessoas e de seus animais. Porém, de nada adiantava uma cisterna rachada, que não retém água. Sabe, não adianta. A cisterna, eles acumulavam água, e a água ia embora. Quantos de nós não estamos sendo um vaso rachado? Quantos de nós não estamos sendo uma cisterna rachada? O Espírito Santo derrama a unção dele, mas a unção não transborda, ela vaza. Por quê? Porque as nossas cisternas estão rachadas. E deixa eu te dizer aqui, o povo abandonou Deus, a fonte de água viva. Jeremias, em capítulo 17, verso 13, ele diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos que te abandonaram sofrerão vergonha.
aquele que se desviarem de ti, terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Irmão, isso é tão sério, sabe por quê? Porque se você veio aqui esta noite, Jesus está dizendo, olha, se você me abandonar, se você abandonar os meus caminhos, sabe o que é que vai acontecer? Você sofrerá vergonha e o seu nome será escrito no pó. Será escrito no pó. Talvez você esteja vindo para a igreja só de corpo presente. Talvez você esteja vindo para a igreja só para ocupar lugar. Isso não vai te levar à salvação. Isso são cisternas rachadas. Deus não é cisterna. Ele é a fonte de águas viva. Deus não é cisterna, Ele é a fonte de água viva. A cisterna armazena água, Deus produz água. A cisterna, irmão, ela só armazena água, mas deixa eu te dizer, Deus produz a água. Deus não te quer como cisterna. As pessoas se desviaram, não é diferente de hoje, 600 anos antes de Cristo, as pessoas se desviaram, praticavam cultos vazios, se prenderam na prostituição, esqueceram-se dos pobres, elas ofereciam o pior, os restos a Deus. Irmão, quantos cristãos não têm oferecendo só o resto para Deus? Sabe? Deus está falando com a sua igreja hoje, Ele está exortando a sua igreja. Tem crente, irmão, que para vir para a igreja vem a força. Tem crente que para vir à igreja é uma dificuldade. Tem crente que para vir à igreja é como se fosse uma reunião social. Sabe? É o resto para Deus. Deus não quer resto não, meu amado. Sabe por que Deus não quer resto? Porque Ele te dá o melhor. O povo de Israel fez isso. O povo de Deus faz isso hoje. Vem para a igreja simplesmente para cumprir um ritual. Não, se eu não for, o pastor vai me perguntar por que eu não fui. Não, aquela igreja pega muito no nosso pé. Se eu não for, os irmãos vão perguntar por que eu não fui. Eles só ofereciam o pior, irmão, o resto. Mas Deus é manancial de água viva. Porque o seu povo o abandonaram. Se Ele é manancial de água viva. Porque são atraídos, sabe pelo quê, irmão? Atraídos pelos desejos, o pecado. Irmão, olha, eu sempre falo que nunca coloque, sabe o que é que você tem de mais valioso, pelo menos para mim, talvez não seja para você, mas para mim, sabe o que é que eu tenho de mais valioso, irmão? Não é minha esposa, não é meu filho, não é minha nora, não é meu neto, não. Sabe o que é que eu tenho de mais valioso? A minha salvação. E eu sempre digo a essa igreja, nunca coloque a sua salvação em xeque. Nunca coloque. Quem joga xadrez sabe do que eu estou falando. Ninguém nunca dá um checkmate. Antes do checkmate você tem que dizer o quê? Cheque. Que aí o jogador vai olhar onde o rei dele está em perigo e que ele pode salvar o rei dele. Irmão, nunca coloque a sua salvação em xeque. E tem muitos crentes aqui, nesse lugar,
colocando a sua salvação em xeque. Sabe por quê? Quando Jesus voltará? Jesus pode voltar agora. Deixa eu te dizer uma verdade. Nesse segundo agora, Jesus está voltando para milhares de pessoas. Aqueles que acabaram de ter o seu fôlego de vida tirado agora, Jesus voltou para eles. Se eles estiverem em Cristo, eles vão para a mansão celeste. Se eles não tiverem, eles têm outro destino. Então, irmão, Jesus pode voltar agora. E aquele povo, irmão, era atraído pelo pecado, pelo mundo, pelas cisternas rachadas, que não pode armazenar aquilo que somente Deus pode dar. E é interessante, amado, que Deus, ele dá uma advertência ao seu povo. Veja o que é que Deus fala lá em Malaquias, capítulo 6, verso 3. Pode botar aí, por favor? Malaquias 6, 3. De fato, Malaquias, perdão, 6:3. 6:3. Não? Será que então eu errei? Então pula isso aí, esquece. Bota isso aí para me ver, por favor. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram o quê? Destruídos. É isso mesmo. Não foram destruídos. Sabe por que nós não fomos destruídos, irmão? Sabe por quê? Porque nós somos merecedores? Porque nós somos bons? Não. Pela misericórdia. Pela misericórdia, nós estamos aqui hoje. Jesus contou, irmão, que o filho pródigo estava cansado, insatisfeito na casa do pai, e decidiu viver a vida no mundão. Ó, vamos puxar para nós, igreja. Às vezes, irmão, a pessoa chega na igreja, chega só o pó. Jesus restaura, Jesus limpa, Jesus dá um emprego, Jesus dá uma família, Jesus restaura tudo. Mas aí o que é que acontece? Acontece que esse filho está na casa do pai, mas chega um tempo que ele diz: eu estou cansado, eu estou insatisfeito. E decide o quê? Ir para o mundão. Ou eu estou falando alguma mentira? Irmão, tem pessoas que chegam na igreja, não tem nem o que comer, não tem nem o que vestir. E quando se dá um ano e meio, essa pessoa está com a família, está com casa, está com emprego, está bem. E está na casa do pai, mas parece que se cansou. E acaba voltando ao mundo. Irmão, se você me perguntar, eu perco a lista dos que eu tenho, que eu já vi isso. Aí, amado, Jesus disse, sabe o quê? Quando ele gastou tudo, o que tinha, ele percebeu que na casa de seu pai havia uma fonte inesgotável. Amados, eu vou ser sincero com você. Às vezes eu digo isso para minha esposa lá em casa. Se Deus chegasse para mim e dissesse, olha, eu vou te dar 1 minuto para tu ser Deus. Negão, tchau. Primeira coisa que eu fazia era exterminar todo mundo. E eu ia no meio. Primeira coisa. Porque só a misericórdia de Deus para nos entender. Nós filhos ingratos. Nós filhos murmuradores. Como esse filho aqui, insatisfeito, foi para o mundo. Perde tudo. Volta para a casa do pai. E o pai recebe de braços abertos. O pai lhe dá 3 coisas. Vestes novas, sandálias e o anel que era a aliança. Talvez você está aqui nessa noite
E Deus nessa noite quer te dar, sabe o quê? Veste nova, sandálias novas e o anel para reatar a aliança entre você e a fonte de água viva. O povo, irmão, cavou cisternas que não retêm água e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. O povo queria o superficial. Hoje não é diferente. Hoje o povo de Deus quer o superficial. Não, amado, nós temos que ir ao mais profundo. A palavra de Deus diz que tem águas que dá nos pés, no tornozelo, no joelho, na cintura, mas nós temos que ir mais a fundo. Eles pensaram, o nosso Deus é muito exigente. Queremos ser livres, queremos ser como os outros povos, para não ficarmos feridos na consciência. Amado, Deus, Ele vai sempre exigir de mim e de você. Deus vai exigir sim santidade, compromisso. Sabe por quê? Porque os céus é tomado por esforços. Sabe? Tem uns crentes que chegam para mim e dizem: pastor, uma vez salvo, sempre salvo. Posso fazer de tudo, mas se eu estou predestinado, eu disse: você nunca entendeu o que é predestinação. Você nunca entendeu o que é predestinação na sua vida. Calvino nunca disse que uma vez salvo, sempre salvo. Quando ele fala de predestinação, sabe o que é, meu amado? Se eu estou predestinado à salvação, a última coisa que eu quero na minha vida é pecar. A última coisa que eu quero na minha vida é pecar, porque se eu estou predestinado à salvação, eu corro as léguas do pecado. Aí tem crente achando que pode fazer tudo e na hora H, o inferno está cheio desses crentes aí, filho. Cavar cisternas rachadas, irmão, é a maneira humana de tentar satisfazer as necessidades espirituais. É buscar a felicidade, mesmo que seja no pecado. Tem pessoas procurando a felicidade no pecado. Quantos homens adúlteros não tem, irmão? Que trai a mulher por 5 minutos de prazer. Ou mulher que trai o marido por 5 minutos de prazer. Homens e mulheres que usam uma pedra de crack ou um pó, uma cocaína, por alguns minutos de prazer, procurando a felicidade, mesmo que seja no pecado. Que triste, que terrível. É a teologia da prosperidade, onde os líderes se ensoberbecem diante do dinheiro fácil. É a teologia da prosperidade, onde você tem que dar para receber, se nunca foi a visão de Deus. Os cultos viraram show. Mãos erguidas, frases feitas, ministros de louvor se tornaram popstar. Sabe? E o evangelho onde está, irmão? Orações egoístas. Eu reivindico isso, eu determino isso. Crentes egoístas que acham que pode chegar diante de Deus e exigir, e perguntar: Senhor, por que isso? Quem somos nós para chegar diante de Deus, irmão? Quem somos nós para questionar com Deus? Nós temos que entender, nós somos a criatura, Ele é o Criador. E deixa eu te dizer, ó crente, tudo que acontecer, seja de bom ou de mal na minha vida e na sua vida, acontece com a permissão de Deus. Acontece com a permissão de Deus. E te digo, igreja, se nós continuarmos assim, nós morreremos de sede.